Então tá, Marcel, pode começar aí. 3 horas cravado, todo mundo aí. A Laura tá aí também? Tá aí Uhum. também. Talvez chegue mais algum ali para atrasadinho, mas aí chegou atrasado. Pode Muito bem, começar, Marcel. muito bem. Então, meu nome é Marcial, sou orientando do professor Dr. José Ilo. Então, meu trabalho é referente à minha pesquisa, é a influência das características dos agregados graúdos no concreto autodensável. O concreto, basicamente, sempre foi composto por brita, areia e cimento e água, e aí se dá o nome de concreto convencional, né, com o passar do tempo. E isso trouxe adições minerais, aditivos e também as combinações granulométricas de vários materiais que permitem a evolução do concreto quanto à resistência, principalmente, né? A quantidade dos agregados e a sua granulometria tem interferência na reologia do concreto, no seu estado fresco, entre a relação de tensão de escoamento, viscosidade, na medida em que se aumentam os agregados à pasta de cimento. O CAA consiste numa mistura coesa, suficientemente viscosa e densa, para que não haja segregação, que é essa densidade que vai acabar segurando os agregados numa certa homogeneidade da mistura, porque não tem a necessidade de vibrar, né? Percentual o suficiente para manter os agregados distribuídos uniformemente. E a quantidade de pasta está ligada diretamente ao fluxo do espalhamento. Os agregados compõem de 70% a 80% do volume de concreto e são também considerados o de menor custo na composição do traço, né? O restante é água, cimento e aditivos. A rheologia indica a movimentação de sólidos líquidos por meio de conceitos da engenharia. Forma e morfologia dos agregados estão interligados com a fluidez do concreto autodensável. Os agregados têm um papel importante na mistura do concreto adensável, principalmente na questão do empacotamento, reduzindo o volume de vazios e resultando num concreto mais eficiente e durável. Os agregados são oriundos de rochas, que passam por diferentes equipamentos, né, por britadores, né, esses equipamentos podem ser VSI, cônico, mandíbula, né, e produzindo agregados graúdos e miúdos de diferentes granulometrias, de acordo com as peneiras das normativas. A utilização do concreto adensável no Brasil é considerado baixa capacidade, com pouco conhecimento do assunto por parte de profissionais, essa dificuldade em dominar o concreto adensável, na compreensão dos métodos de dosagem e em aplicar a funcionalidade, controlabilidade, alta fluidez e homogeneidade. As características e combinações materiais escolhidas são apontadas como fatores importantes no aprimoramento da mistura. Num trabalho de pesquisa de 2010, eles avaliaram a questão da forma dos grãos, né? Avaliaram no concreto fresco endurecido, num traço de concreto convencional, onde as formas mais alongadas reduziram o abatimento da mistura, sendo necessário ajustes. Na resistência à compressão, esse trabalho, com diferentes percentuais de partículas alongadas ou de agregados alongados, não houve diferenças significativas. Para traço com agregados de diferentes formatos, necessitou ajuste de até 5,9% do teor de argamassa. Comparando as duas fontes de agregados, no caso desse estudo, para o mesmo traço, teve diferença considerável na resistência à compressão e mal elasticidade. A avaliação num outro trabalho, a avaliação de elemento discreto 3D da morfologia dos agregados, através de processamento de imagens e utilização de software, análise sobre as características de forma, angularidade e textura em materiais limpos. E aí chegou à conclusão que quanto mais arredondado o agregado, mais denso o empacotamento desse agregado. Então, esses dois trabalhos são técnicas que demandam de investimento em softwares, mas que contribuem para tornar as misturas mais eficientes. No meu trabalho, eu busco analisar a influência combinada das características dos agregados graúdos no concreto densável, né? Estudar a fluidez das propriedades no estado fresco,
do concreto autoadensável com diferentes agregados graúdos. Avaliar as propriedades mecânicas dos traços experimentais e analisar a correlação entre as características do agregado graúdo e as propriedades do estado fresco e endurecido. Os materiais, cimento, né, o granulento hidráulico, possui características principal como a alta resistência inicial, que é o cimento Portland de alta resistência inicial, CP5 Ari. Adições minerais necessárias nas misturas de concreto adensável, é mais comum encontrar adições para reduzir o cimento, na questões de finos principalmente. E aí entram silicativas, cinzas volantes, escória, calcário, pó de vidro e outros materiais. Então, pretendo utilizar calcário calcítico. Agregados miúdos são areias que têm origem natural ou industrializada. A areia natural é considerada adequada por ter o formato de grãos mais arredondado e textura mais lisas. Já a areia artificial quer cuidado especial, pois não apresenta uniformidade padrão na composição granulométrica, sofrendo falta de material em algumas peneiras. Essa deficiência pode ser corrigida através da mistura com areia natural, né? A areia artificial também é de um processo da britagem, né? Então, há cuidados quanto ao material fino contido nesse material de areia artificial. Então, o traço vai compor de areia natural, de origem de cava, extração, né? E areia artificial de origem de britagem de rocha. Materiais graúdos, adicionado ao concreto adensável, a fim de melhorar propriedades mecânicas, interferem na reologia estado fresco. Para isso é importante uma distribuição uniforme na mistura, sendo possível manter a estabilidade do concreto, devido à viscosidade, permanecendo a característica fluida de preenchimento de todos os espaços em seu peso próprio. As características dos agregados que mais influenciam são a massa, volume e a dimensão e formato dos grãos. As características dos agregados, como tamanho, angularidade, esfericidade, textura, influência no comprimento granular das misturas e, consequentemente, travabilidade e resistência. Então, pretendo utilizar Brita 0 e Brita 1, ambos de basalto, que é da nossa região. E aí, a água, para complementar, seguindo as diretrizes da NBR 15900. E aditivos, superplastificantes, que é indispensável para a obtenção do concreto adensável. Sem esse aditivo, é praticamente impossível fazer um concreto adensável, né? Sua principal característica. Então, utilizado será policarboxilato de terceira geração. Na metodologia, então, a caracterização dos agregados graúdos, quanto ao aspecto de granulometria, forma, material pulverulento, ou aderido nessas pedras aí, absorção de água, densidade e massa unitária, conforme as normativas, né? Então, analisar toda a caracterização desse material que pretende ser utilizado. Então, aqui são alguns exemplos, esses já são alguns dos materiais que possivelmente irei utilizar nos experimentos, né? Então, a gente tem Brita 1 e Brita 0. Tirei uma foto com uma régua, né? Então, para ter uma noção dos agregados. Então, aqui eu tenho agregados de 4 regiões diferentes, onde pode observar, se já no aspecto visual, que há diferença entre eles, né? Seja pelo aspecto, seja pela quantidade de material aderido neles, né? Tanto a laminalidade quanto o formato próprio do grão. E aí outras mensurações, como a absorção de água e a granulometria em si só já manda mais ensaios, mas há diferença para mensurar e quantificar a questão da caracterização desses materiais. Então, se propomos a fazer um concreto autodensável, né, elaboração de um traço referência. Esse traço referência fará parte de todos os traços, né? E a gente fará a substituição dos agregados graúdos somente, né? Então, mantemos os demais componentes, cimento, areia natural, artificial, filler, água e cimento, né? Na expectativa de que eles se classifiquem enquanto a normativa para o concreto autodensável, né? Então, você pretende avaliar o Slump Flow, T500 e a caixa L. Então, a normativa traz
parâmetros, diferentes classificações, principalmente para slump flow. Então, se ele estiver dentro dessa classificação, será dado sequência aí para resistência à compressão, tração diametral, monoelasticidade. Caso não atenda aí o concreto fresco, a gente faz as correções necessárias para se enquadrar dentro do que a norma nos refere. Então, os resultados esperados é encontrar diferenças aí com relação ao slump flow. Essa aí é uma figura de exemplo apenas, né? Não é do trabalho, né? Onde mostra as diversas estados aí do concreto fresco, né? Seja ele de acordo, seja ele com segregação, com exudação, e a questão da abertura, né? Tá aqui também como exemplo, né, de concretos que não foi feita a correção, apenas foi feito a alteração de materiais nele. Então já dá para ver o aspecto que há necessidade de correções, mas para esse trabalho não foi, esse trabalho que é da figura, não foi proposta de correções. Então, foi esse o objetivo mesmo, deixar sem as correções, diferente do que a gente está propondo agora com os agregados graúdos, que é, se não se enquadrar na normativa, a gente fazer as correções necessárias. Então, para isso, a gente quer fazer essa relação entre a granulometria, né, forma, material purulento, os ensaios, a caracterização dos agregados, com a questão do concreto fresco, as avaliações do concreto fresco endurecido, buscando atingir algum resultado, né? Vamos fazer primeiro os ensaios, experimentações, fazer os dados, juntar os resultados, né? E fazer uma correlação entre esses ensaios, né? Então, buscar um fator comum que ligue essas características com os resultados, né? Esse é mais um exemplo da questão da deficiência de empacotamento, né? Um traço com 280 kg de cimentos, considerando ele um FCK 45, com FCJ aí de 12 horas e 30, 12 MPAs, né? Atingindo 21 gigapascal, e 32 MPa em 45 horas. Então, é considerado para efeitos de cálculo um 45 MPa com 36 gigapascal. E aí o cronograma, né? Pretendemos aí já finalizar praticamente os créditos aí nesse ano agora, ficando apenas alguns pontos aí para a gente provavelmente se inserir em algumas publicações que estão em andamento, né? Aí para desenvolver a dissertação, teste de laboratório, desenvolver o artigo e tentar fazer a defesa da dissertação no final de 2024. É isso. Obrigado pela atenção. Muito para os comentários. Muito bem, Marcel. Então agora a gente passa para os comentários. Eu já me perdi na nossa ordem de revezamento. Acho que volta a Caroline agora, né? Agora volta a professora Caroline para iniciar. Pode ser. Bom, parabéns aí ao Ilo e ao Marcel, né, pelo desenvolvimento aí do trabalho. Marcel é dessa turma também de 2023, né, Marcel? Então está amadurecendo em relação ao projeto, né? O que vai desenvolver. Eu achei, Marcel, que tu ainda está numa fase mais de amadurecimento ainda do qual que vai ser o objetivo do teu trabalho, né? Eu confesso que eu não consegui entender exatamente o que tu vai fazer, se tu vai trabalhar, se tu vai desenvolver 4 concretos, onde a granulometria das britas vão ser distintos, e assim, qual que é o objetivo do teu trabalho, o que tu pretende, é melhorar o desempenho do alto-adensável, é fazer um alto-adensável com menor consumo de cimento, qual que é o cerne aí da tua... Certo. amadurecimento fazer.
Certo. O principal foco aí do meu trabalho é ver as características dos materiais, né? A gente pretende, acabei não mensurando, mas eu quero fazer uma coleta de materiais em diferentes pontos, né? Esses agregados que eu mostrei ali nas fotos é aqui da região de Chapecó, o Pato Branco, eu tenho o norte do Paraná e o material do Paraguai, que é um material onde é que eu tenho acesso, então é caracterizar eles, definir um traço referência, né? Já vou buscar fazer um traço onde eu tenha assim uma eficiência na questão do consumo do cimento, né? Não há necessidade de eu fazer um traço com maior consumo de cimento, sendo que eu posso atingir um menor possível. Então, pretendo trabalhar com 250, 280 quilos de cimento, mas a princípio é caracterizar os materiais e ver as interferências dessa característica dos agregados graúdos, o que ele vai interferir na questão do espalhamento. Ele Mas em vai dar princípio eles, desculpa te interromper, mas em princípio eles serão todos basálticos. todos basálticos, aham. Será que tu vai ter uma resposta em relação a, por exemplo, a uma brita com mesmo tamanho, mesma origem mineralógica e com, porque elas são de regiões diferentes, no Certo. concreto alta-densável, num teste, por exemplo, de fluidez, né? Uhum. Eu, né, tentaria ali avançar mais um pouquinho nessa parte teórica, porque receio que tu tenha alguma frustração aí no teu resultado, né? Sim. Até porque tu colocou ali com testes mais, mais simples, né? Que é o dia a dia Uhum. ali do autoadensável. Então, de repente, sei lá, se tu fosse colocar talvez a professora Laura possa falar melhor, numa reologia, aí tu tivesse num concreto alguma resposta num reômetro, né? Mas não sei se tu vai ter alguma resposta, não vai te frustrar se tu trabalhar, por Uhum. exemplo, com duas britas tipo 1, né, que tem a mesma origem mineralógica, mas que são coletadas em lugares distintos, né? Sim. Então, acho que, né, mereceria ali talvez não, com certeza, um pouco mais de discussão antes, né? Uhum. Uma leitura ali bibliográfica para conseguir chegar lá numa metodologia na frente que depois não te frustre, né, em relação aos resultados, né? Não sei se tu pensa em trabalhar com alguma coisa desses softwares aí, explorar mais a questão das imagens hoje nos agregados, né? É, como A você falou, vou ter forma. que sim, eu vou sim explorar mais a parte do referencial teórico, né, até para chegar num ponto e ver o que eu consigo agregar. A ideia, sim, é fazer ensaios simples do cotidiano, não é a questão de software, até por questão de acesso aos softwares, né, então, mas se houver a possibilidade e lendo ali no referencial teórico de agregar isso ao meu trabalho, sim. Uhum. Aí e seria essa as considerações aí da minha parte, que o tempo é curtinho, né, gente? Uhum. Vamos lá, então? Bom, parabéns também, Marcel, pela apresentação. Eu concordo um pouquinho, né, com a professora Caroline, eu também fiquei um pouco perdida, assim, sobre essa questão de objetivo, né, então a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa também estar, de alguma forma, contribuindo, né, com a parte do conhecimento do assunto que você vai estar tratando, né? Embora também eu entenda que você tem um perfil diferenciado, né? Então, uma coisa mais prática, né? Que também não invalida em nada o teu trabalho. Eu acho bem interessante também, né? Trazer essa tua bagagem, digamos assim, de mercado, né? Então, acho que faltaria só identificar realmente algum problema que vocês têm aí que com o teu estudo você conseguiria tá contribuindo. De fato, Uhum. se tivesse algum reômetro para concreto disponível, com certeza isso seria um diferencial bem legal no teu trabalho, né? Não sei se tu tem algum contato de alguma empresa, enfim, a gente sabe que esse tipo de reômetro também é um pouquinho mais complicado, né, para ter à disposição, mas acho que seria bem interessante, né? Essa questão também dos softwares, né, de empacotamento, alguma coisa nesse sentido também poderia trazer alguma questão de diferencial do teu trabalho. Uhum. Eu acredito que hoje em dia, até com o Excel, então usando ferramentas aí como Solver, enfim, tu consiga fazer alguns tipos de ajuste, né? Uhum. Então, não necessariamente com algum software pago, né?
E Sim. certamente algum gratuito tu deve encontrar nesse sentido. Eu não sei se tu mencionou na apresentação ou eu perdi, mas qual método de dosagem que vocês pretendem utilizar para o concreto autoadensável? Pelo do Tutiquian, Do né? É o Tutiquian, que eu né? já utilizo, né, há algum tempo, né? A gente tem aplicação do autoadensável que já fazem 12 anos. Sim, sim. Mas eu acho bem legal, né? Tentar aliar esse conhecimento que tu tem aí com o material. Acho que é só questão de alguns ajustes, ler um pouquinho mais, tentar pegar Sim, alguns com trabalhos certeza. mais recentes aí sobre o assunto, sabe? Uhum. Que vão te dar também uma clareada e qualquer coisa também estou à disposição. Acho que seriam mais ou menos esses os meus comentários. Uhum. Muito bem, deixa eu dar uma ajuda aí pro Marcel aí. Faltou o Marcel colocar uma palavra importante, né? Que era a análise global da influência das características do agregado graúdo no desempenho do concreto autoadensável, né? Então, a ideia é identificar como que, por exemplo, né, o que a gente mais fala é a influência do índice de forma, por exemplo. Então, o Marcel ele trabalha com agregado graúdo de diferentes origens, de diferentes jazidas. Então, por exemplo, se ela é preferível utilizar um agregado mais lamelar, mas que tem menor absorção de água ou menor quantidade de material pulverulento, ou um agregado mais cúbico, mas que tem uma maior absorção de água. Então, a análise que o Marcel quer chegar é uma análise global, talvez a gente use, aqui também faltou o Marcel colocar ali, né, do método do AHP, que é uma análise de multicritério, de prioridades, né? Então, vai ser colocar pesos para cada um. Então, aquela matriz que ele apresenta como resultado seria uma matriz de validação disso aí, do cruzamento desses resultados entre as características do agregado com os resultados que ele tem no estado fresco e estado endurecido, com pesos para cada uma daqueles resultados. Então, para ter um critério de tomada de decisão na escolha, né, da jazida ou do material que vai ser utilizado. Assim, para nós não nos esparramar muito no atraso aí, né, Carolina e Laura, essa é a ideia principal do trabalho, né, ter uma análise global de todas as características em cima da influência no desempenho do concreto autoadensável do Marcel, isolando, né, as outras variáveis dos agregados miúdos, consumo de cimento, e simplesmente trabalhando com as características do agregado graúdo, né, que o Marcel tem encontrado. Então, são trabalhos que focam em alguma característica isolada do material, e a ideia dele, então, é contribuir trazendo uma avaliação global, né, provavelmente usando a metodologia do AHP ou alguma outra ali. Eu acho que é essas coisinhas que ficaram faltando ali, né, que mostrariam mais o norte aí do teu trabalho, Marcelo. Que tá bom. tinha dado uma olhada ontem até na tua apresentação, mas elas não apareceram. Não consegui concluir ela ali, acrescentar. O que eu digo a minha preocupação é que os agregados, eles vão ter a mesma origem, vão ser todos basálticos, né? Então, assim, não deve ter uma diferença na absorção. E dentro aí, né? Aí sim, se utilizar britas de tamanho distintos, né? Então, se usar uma brita 1, você vai ter um concreto diferente de uma brita 2, que vai ser diferente de utilizar a combinação da brita 1 com a brita 2, onde seria provavelmente que tu teria o melhor resultado, né? Então, o que eu digo é avaliar isso, né, de diferentes locais, se o agregado vai ser todo basicamente ali um basáltico, né? Então, é isso que eu digo em relação à frustração. Então, nesse sentido, talvez fosse mais interessante trabalhar com mais tamanhos de agregados de um mesmo local, porque aí, isso sim, o tamanho do agregado é extremamente importante, e a forma, né, é extremamente importante dar uma resposta bastante diferente no comportamento do concreto autoadensável, né?
Então, se fosse trabalhar com calcário, por exemplo, basalto, calcário, né? Talvez, porque o calcário ele fica mais arredondadinho, né? O basáltico, ele já tem aquela tendência de ser mais lamelar, mas como serão todos da mesma origem, aí é isso que eu digo, atenção ali para a frustração. Então, talvez focar mais em tamanhos, né, distintos do que em locais diferentes e formas diferentes, né? E não sei se os britadores são diferentes, né? Que aí um trabalha melhor essa parte de tirar a lamelaridade do agregado. Então, seria essa a minha preocupação com o resultado esperado lá na frente. Sim, eu vou te dizer um pouco do que eu tenho, né, que a professora Laura comentou da minha experiência nessa área, né, como eu desenvolvi os traços de autodensável nessas 3 regiões, eu vou dizer que no autodensável há diferenças, quanto à questão do formato. Agora, basta mensurar o quanto isso vai ter de diferença, porque tem diferença de teor de absorção de água, esses materiais, e lamelaridade. Até porque os britadores são diferentes, né? Então, para você tomando uma região daqui para o Paraná, para o Paraguai, aqui eu tenho um material mais arredondado, o norte do Paraná já é um pouquinho mais lamelar, e Paraguai é mais lamelar ainda, né? Então, eu vou buscar ainda assim mais materiais, e como mencionado ali, é trabalhar com Brita 0 e com Brita 1. Então, é trabalhar já com essas duas questões. Aí, né, amadurecer ali junto com o professor Ilo é a questão, vamos mesclar os dois material britados, vamos usar só a Brita 1, vamos usar só a Brita 0. Então, tem uma série de combinações que podem ser feitas com esses materiais, né? Eu acredito que sim, que vá surtir efeito, se não significativas no slump, mas, por exemplo, no T500 ou na caixa L, que eu vou colocar as barras para ver o passante, isso sim deve dar uma diferença. Não, aí, com certeza, Marcel, aí se tu tem agregados com formatos diferentes, aí sim, mas isso que eu digo, porque provavelmente não é característico do local, e sim da máquina que é empregada. Isso. Então, eu acho que tira o foco do local diferente e foca que são tamanhos e formas distintas. E é isso Perfeito. sim, isso com certeza, aí tu vai ter uma resposta no comportamento do material. Perfeito, obrigado aí pelas considerações, se Laura tem mais alguma coisa. Joia, obrigado. Então tá. Boa sorte aí, Marcel, sucesso aí no desenvolvimento do trabalho, viu? Tá ok, muito obrigado. Tchau, Então tá. Marcel. Tchau. Obrigado, Laura, obrigado, Caroline.